Bem, questão 3. Essa, diferente da questão 2, você não consegue colocar o valor direto em todas as letras que tem aí. Quer ver? Olha só, se você colocar 2 aqui, você vai ter 0 no denominador. Então você não pode colocar o 2 aqui diretamente. Então você tem que pensar uma maneira de fatorar um dos dois polinômios colocados aqui, ou do numerador ou do denominador, de tal forma que você consiga eliminar alguma coisa. A questão é que o do denominador já tá na sua forma mínima, não dá para fatorar isso aqui. Já esse, você tem uma diferença de dois quadrados, né? X quadrado e 2 ao quadrado aqui, que é o 4. Ora, diferença de quadrados a gente aprendeu lá no ensino médio, no fundamental, na verdade, no 8º ano, que uma diferença de quadrados a gente escreve a soma das bases, no caso a base de x quadrado é x, e a base de 2 ao quadrado é 2, vezes o produto, ou perdão, vezes a diferença das bases. Então é a soma vezes a diferença das bases, tá? Então é x mais 2 vezes x menos 2. No numerador, melhor, no denominador, você não vai mudar nada. Por quê? Porque você já tem aqui x menos 2. Opa, estou fazendo uma coisa errada. Eu estava esquecendo de escrever limite, tá? Vou trazer um pouquinho mais para cá. Então, isso daqui, não esqueçam, por favor, como eu fiz agora, tá? Isso é o limite. Quando x vai para 2, aí em cima a gente transforma nesse produto. Em cima a gente transforma no produto. E embaixo a gente deixa do mesmo jeito. Por que a gente deixa do mesmo jeito? Ora, porque a intenção é exatamente cancelar. A gente quer justamente dividir x menos 2 por x menos 2. Porque aí isso some, né? Dividindo um pelo outro vai dar 1. E aí tudo que sobrou para você foi o limite. Quando x vai para 2, ficou apenas o x mais 2. Aí agora você pode colocar o 2 diretamente. Colocando o 2 aqui, vai dar 2 mais 2. Vai dar 2 mais 2. E aí você pode afirmar que isso é 4. E pronto. Tá bom? Se você pensar graficamente, isso daqui é um daqueles casos em que a função não estará definida no 2. Mas mesmo assim o limite existe, porque o limite à direita e o limite à esquerda estará se aproximando do 4, tá? É uma situação daquela assim, ó, em que você tem um gráfico de uma função, um gráfico qualquer de uma função, tá? Não sei como é o gráfico dessa função, mas há um vazio nessa função, existe um ponto em que ela não está definida, nesse caso é o 2, né? Então digamos aqui, então não está definida lá no 2, aqui ela não está definida quando x for 2, né? Mas indo pela direita do 2 ou pela esquerda do 2, aí a resposta aqui vai ser 4. É claro que eu não fiz um desenho proporcional, né? O 4 está do tamanho do 2 ou menor, mas para vocês entenderem, né? Deveria ter feito mais alto assim. Bem, mas entenderam, né? Você consegue ir para o 2 pela direita ou pela esquerda e o y vai se aproximar do 4, apesar dele não estar definido no 2, tá? Então é esse tipo de limite que aparece assim, em que você consegue fazer cancelamentos e mesmo assim achar o limite. Ok? Bem, mas a questão não te pediu isso. Foi só para poder juntar as ideias, tá? Para explicar a vocês que a ideia é essa daí. Bem, aqui se você pega e coloca o 2 diretamente, embaixo você tem menos 1. Então não deu problema. Se não deu problema aí embaixo, não tem problema. Você pode colocar o 2 direto, ok? Porque uma fração só pode dar problema no denominador. Não tem problema nenhum no numerador. Então vamos lá, vamos colocar o 2 diretamente. Então isso daqui vai ser igual ao limite de 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6, enquanto que no denominador, vai ser 2 menos 3. Então isso quando x iria para 2, né? Ou seja, você substitui, se você quiser, aqui você já pode tirar o limite, né? Porque você já substituiu todo mundo. Então, nesse caso, se você colocar, ninguém vai dizer que está errado não, tá? Mas aqui já não precisa mais, porque você já substituiu todo mundo. Então, eu vou tirar aqui o limite, tá? É até bom que eu vá
variando isso para que vocês possam entender o que é que vocês podem escrever e o que não podem escrever. Vou aproximar, eu não vou precisar colocar o limite porque eu já tirei o x dali. Aqui eu não podia ter tirado o limite, tá? Mas aqui eu já posso. Bem, aqui vai dar 4, aqui vai dar menos 10 e aqui vai dar 6. Então, em cima isso deu 0. Mas embaixo deu menos 1. O que importa é embaixo. Embaixo não pode dar 0. Em cima deu 0. 0 dividido por menos 1 é 0. Ok? Então esse limite é 0. E acabou, sem problema algum. Tá? Já vamos para esse aqui. Aí a gente, quando coloca o 1 embaixo, dá 0. Aí já não posso, né? Não posso colocar o 1 diretamente. Então eu tenho que dar um jeito para me livrar dessa raiz de h menos 1 ou do h menos 1. É mais fácil mexer na de cima, porque note que eu posso escrever isso assim, ó. Eu vou repetir o limite, tá? Vou repetir o limite. Raiz de h menos 1. E aqui h menos 1. Eu não tenho muito o que fazer com o denominador, mas eu posso fazer o seguinte com o numerador. Eu posso simplesmente multiplicar pela raiz de h mais 1. Se eu multiplicar pela raiz de h mais 1, eu estarei com a diferença vezes uma soma. E aí eu tenho a esperança de que isso faça com que eu não tenha problema para resolver esse limite, que apareça uma expressão em que o problema do denominador se anular suma, de alguma maneira. Bem, então façamos as contas e vamos ver o que acontece. Ora, isso vai dar o limite, quando h vai para 1, raiz de h menos 1 e raiz de h mais 1 é soma vezes diferença, a mesma ideia daqui de cima, é o quadrado do primeiro, raiz de h ao quadrado é h, menos o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1 mesmo. Então, em cima ficou h menos 1, que também já tinha embaixo h menos 1. Só que esse h menos 1 está multiplicando raiz de h mais 1. Mas veja que o nosso problema foi resolvido. Por que foi resolvido? Porque agora eu posso dizer que isso é o limite. Quando o h vai para 1, aí aqui, ó, note que o que eu tenho aqui em cima, raiz de h menos 1, eu também tenho aqui. Então eu posso dividir um pelo outro, h menos 1 dividido por h menos 1, isso vai dar 1. Então o que eu tenho é 1 no numerador, dividido pela raiz de h mais 1. E por que que o meu problema acabou? Porque agora eu não tenho mais 0 no denominador. Quando eu colocar o 1 aqui no lugar do h, isso vai dar 1. Então isso vai dar 1 sobre a raiz de 1 mais 1. A raiz de 1 é 1, mais 1 dá 2. Então isso vai dar meio. Pronto, esse limite me dá como resposta meio. Ok? Então, mais uma questão resolvida. Vamos pensar agora na quarta questão.